Só quem é tímido ou já foi tímido um dia sabe o quanto a timidez acaba com a nossa vida. A gente deixa de ser nós mesmos para viver a vida dos outros. Se você é tímido, fica aqui nesse vídeo, porque talvez algumas coisas que eu irei falar aqui, você pare de ser tímido ainda hoje. Se você chegou agora nesse canal, seja muito bem-vindo. Aqui nesse canal eu falo tudo sobre o universo feminino, sobre organização e autocuidado e tudo que tem a ver com você, porque você é a prioridade aqui. Vou falar bem rapidinho aqui de como que eu adquiri essa timidez. Foi assim, eu não fui criada pelos meus pais biológicos. Quem me criou foi meus avós paternos. Meus avós, além de mim, ele tinha mais 11 filhos. E ali eu fui crescendo. E a criança, quando ela não tem uma referência como pai, como mãe, porque os meus avós, eles trabalhavam fora, né? O meu avô trabalhava à noite e a minha avó trabalhava durante o dia. E ali naquele ambiente eu fui criada pelos meus tios. Aí eu fui pegando referência de um, de outro, e aí eu ficava assim, né? Para que lado eu vou? Uns eram mais retraídos, outros já eram mais extrovertido, né, outros mais tímidos. Os exemplos, né, que eu pegava ali, as características, né, a personalidade, eu fui olhando, foi me moldando. E eu fui me moldando mais tímida. E dentro desse ambiente eu fui maltratada verbalmente, eu fui maltratada fisicamente. E ali eu fui ouvindo palavras pejorativas, né, sobre mim. Eu fui ficando cada vez mais tímida, porque assim, a criança, até um certo tempo, elas não entendem nada. Então você pode chamar atenção, você pode brigar, falar isso, aquilo, que a criança vai continuar depois no outro dia, é normal e acaba repetindo as mesmas coisas e assim vai. Só que a partir do momento que a criança começa a elevar sua consciência, você já tem mais a percepção das coisas, você já começa a entender. Então, conforme eu fui aprendendo, conforme eu fui entendendo as coisas, eu passei a ficar mais tímida. E a timidez foi crescendo cada vez mais. Daí eu levei essa timidez para minha adolescência, fui crescendo mais assim, fechada para o mundo, fechada para as amizades. E essa timidez perdurou até os meus longos 30 e poucos anos, quase 40 anos. Eu deixei de viver muitas coisas por causa da timidez, porque a timidez é assim, né? Você tem vontade de fazer algumas coisas, mas você não faz porque a timidez não deixa. E a primeira delas foi em fazer amizade. Eu era fechada para as amizades porque eu não tinha coragem de me expor, de colocar minhas ideias, de dar a minha opinião. E quando eu fazia a amizade, eu queria agradar muito a pessoa. Então eu concordava com tudo, com a opinião dela. Eu nunca colocava o meu ponto de vista, a minha opinião, porque eu tinha medo de mostrar quem eu era. Na verdade, eu queria comprar a amizade dela, então eu fazia tudo por agradar. Deixar se eu tirava até minha roupa do corpo. Naquela época, né, a gente gostava muito de frequentar a casa uma das outras e a gente emprestava roupa uma da outra. Então, quando uma amiga minha gostava de uma roupa minha, eu simplesmente, ela pedia emprestado, eu não emprestava, eu dava aquela roupa. Então, de alguma forma, eu estava tentando ganhar aquela amizade, comprar aquela amizade. Eu achava que eu não era interessante, que as pessoas não iam gostar de mim, que eu não ia ter um bom papo, eu não ia ter conteúdo. Então, eu queria comprar essas pessoas. E quando a amizade não dava certo, eu ficava para baixo, eu ficava frustrada e aí acabava me fechando novamente para as amizades. Hoje eu já tenho outro pensamento. Qual que era a finalidade de eu manter certas amizades? Qual que é o propósito dessa amizade? Porque pensa bem, tudo nessa vida há um propósito. Então assim, a gente tem que analisar tudo. Porque quando a gente começa a analisar, a entender o porquê, os propósitos das coisas, a gente começa a ser feliz. Exemplo, a comida, ela tem um propósito de nos nutrir e não de nos governar, de nos dominar. O exercício físico, ele
também ele tem um propósito na nossa vida. E qual que é o propósito do exercício físico na nossa vida? O propósito de manter um corpo funcional, um corpo vivo e responsivo. Então assim se dá para todas as áreas da nossa vida. Então a partir do momento que a gente começa a pensar, a analisar, a gente começa a ser feliz. Então, detalhe, o que é essa amizade que a gente, né, muitas das vezes a gente se submetem a elas e a gente deixa de viver a nossa vida. O que essa amizade vai acrescentar na nossa vida? Por um acaso, essa amizade vai pagar o seu boleto? O que essa amizade vai te trazer de retorno? Nada, né? Então, para que se sujeitar, se humilhar a isso? Então, hoje eu penso dessa maneira. Quer gostes de mim, quer não, vai gostar do jeito que eu sou. E uma outra coisa que os tímidos dão muita atenção são os bullying, as críticas e os haters, né? Para quem trabalha com a internet. Quando eu era criança, eu sofri muito bullying na escola. Só que naquela época eu era criança, então eu não entendia muito das coisas e eu não tinha as ferramentas certas para lidar com aquilo. Mas hoje eu vendo o que significa isso, né? Essas pessoas que gostam de te zoar, que gostam de falar mal de você, que gostam de criticar e tudo mais, são pessoas que não estão bem com elas mesmas. Na verdade, aquilo que ela coloca sobre a gente, né? Na verdade, elas estão falando mais sobre elas. Então, é algo que às vezes elas estão reprimindo, que elas têm vontade de fazer, mas aí elas não fazem. Aí o que acontece? Elas preferem criticar, elas preferem julgar, porque elas não tiveram coragem de fazer o que a gente faz. Então, não ligue para o bullying, porque o bullying, na verdade, a pessoa que está querendo ser validada, te humilhar na presença do outro, para que o outro enxergue ela e dê validação para ela. Tipo, para aplaudir, nossa, é isso mesmo, você tá certo, e começa a rir, entendeu? De você na frente do outro. É isso que elas querem. Então, eu aprendi isso para mim hoje. Quem dera se eu tivesse aprendido isso antes, porque eu não ia guardar esses sentimentos ruins para mim. Então, hoje, como eu tenho a minha identidade firmada, eu sei quem eu sou, eu não ligo para essas coisas. E outra coisa, se eu ligasse para essas coisas, se eu não tivesse me libertado, hoje eu não estaria aqui na internet, não estaria aqui com o meu canal do YouTube falando com vocês. Como eu falei para vocês, a minha timidez foi perdurando até os meus longos 30 e poucos anos, quase ali chegando nos 40 anos. Hoje eu tô com um pouquinho mais, tá, gente? Mas não vou revelar a minha idade, não. E uma outra coisa que eu tinha muita vergonha é estar em um grupo de pessoas, ou até mesmo conversando com uma pessoa só, porque eu sou uma pessoa que sempre me considerei burra. Então, eu nunca gostei de estudar, na verdade. Então, eu só estudava para prova, só para passar de ano mesmo, mas eu nunca buscava, assim, em estudar, sabe? Eu nunca pensei também em fazer faculdade, essas coisas. Então, eu me achava inferior às outras pessoas. Então, eu não conseguia ter uma conversa, desenvolver uma conversa ali, então eu ficava com vergonha, eu fugia. E depois que eu me casei, isso foi piorando ainda mais, né? Porque depois que a gente casa, queira que não, a gente tem que socializar mais, a gente precisa sair, resolver as coisas. Então, eu temia, eu tinha medo de ir ao supermercado, de pedir as coisas, eu tinha medo de ir na reunião dos meus filhos, para não precisar conversar. Chegava o final de ano com fraternização, né, do marido, então vai a família toda, esse negócio de ficar apresentando para amigos e a gente ali, né, na roda de conversa, eu ficava, gente, morrendo de vergonha. Porque assim, quando a gente está no meio de conversa, envolve política, envolve religião, sobre atualidades, né, essas coisas que a gente tem que ficar por dentro de assunto, né, e noticiário, essas coisas, e eu odeio, gente, eu odeio essas coisas. Eu nunca vou chegar aqui e vou falar de religião para você, eu nunca vou falar de política, porque é algo que eu não gosto. Eu ficava meio fora da caixa, porque eu não tinha
opinião de certos assuntos. Às vezes isso me deixava triste, porque de certo modo a gente quer se sentir bem perto das pessoas, a gente quer uma certa validação. Mas aí, né, eu pensei, eu vou ser eu mesma, eu vou gostar daquilo que eu acho que é certo para mim, eu vou me nutrir daquilo que eu gosto, não para ser validada, não para ser aceita, não para comprar amizade. Então hoje, essa é a mente que eu tenho, é sobre isso que eu penso. A gente tem que gostar daquilo que a gente gosta. E hoje eu não me considero burra. Porque quando eu quero alguma coisa, eu vou lá e faço e eu consigo. E outra coisa, ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo é expert naquilo que estudou, naquilo que fez. Um médico, ele não sabe sobre assunto de advogado. O advogado não sabe sobre um assunto de engenheiro. E assim vai, gente. Todos nós aprendemos uns com os outros. Então, quando eu aprendi isso, que ninguém é melhor que ninguém, cada um tem as suas falhas, tem os seus defeitos, a minha mentalidade mudou e eu parei de me fazer pequena perante as pessoas. Então, eu me aceitei do jeito que eu sou, mesmo com as minhas falhas, mesmo com os meus defeitos. Eu me amo, eu gosto do jeito que eu sou. Eu teria muitas experiências para falar aqui para vocês, mas ia dar um vídeo muito longo, ia ficar um pouco cansativo. Quem sabe assunto aí para o próximo vídeo. Mas eu vou falar alguns passos importantes aqui para você largar ainda hoje de ser tímido. E o primeiro passo, gente, é ligar o foda-se. Sim, gente, desculpa a palavra, mas é isso mesmo. Ligar o foda-se, gente, porque assim, a gente se preocupa tanto com o que as pessoas vão achar, com o que as pessoas estão pensando de você. A gente tem medo até de ser observado. Gente, pensamento é só um pensamento. Dane-se, entendeu? É como eu já falei pra você. Diz mais sobre a pessoa do que de você mesma. Porque você nem sabe o que a pessoa tá pensando. Então você entra num lugar, você acha que tá todo mundo ali te olhando, todo mundo te observando. Foda-se, gente, para de ficar pensando muito nessas coisas. Então, primeira coisa é ligar esse botãozinho e não ligar para mais nada. Outra coisa, o segundo passo, é você analisar da onde que vem essa timidez. É uma timidez de trauma de infância que você passou? É uma timidez que veio ali na fase da adolescência, ali, né, na escola? Foi na faculdade? Foi num trabalho? Então você tem que analisar, buscar entender da onde que surgiu, qual que foi a raiz do problema para você tentar trabalhar nisso. Todos nós somos humanos, todos nós somos falhos. Julgar, todo mundo julga. Um dia todos nós seremos julgados. Então pensa assim, todos nós somos falhos, todo mundo tem os seus defeitos, as suas limitações. Na hora você julga também as pessoas. E quando a gente se coloca no lugar do outro, que a gente entende a nossa pequeneza, nossas falhas, a gente acaba não sofrendo tanto com as coisas que as pessoas, né, nos julgam, nos criticam, porque a gente se coloca no lugar delas, se fazendo pequeno também. E uma outra coisa, a nossa autoimagem. A nossa imagem, aquilo que a gente pensa de nós mesmos, reflete ao nosso ao redor e a gente atrai aquilo que a gente pensa. Então, pare de dizer que você é tímido, porque quando a gente espalha, né, quando a gente fala assim, né, para o universo que a gente é tímido, a gente acaba atraindo aquilo. E é conforme as pessoas vão começar a te enxergar. Uma outra coisa é você se expor. Começar a se expor aos pouquinhos. Se você tem vergonha de sair na rua, começa a ir até a esquina. Começa a falar um bom dia para uma pessoa. Começa a ir na padaria comprar um pão. Começa a se expor em lugar que você se sentiria desconfortável. Dá oportunidade, né, para os relacionamentos, para as amizades. Se impõe quando for preciso, dê sua opinião, não seja você. O mundo está cheio de pessoas iguais.
né? Cansa, né? Tudo igual, muito cansativo, seja diferente, é até legal isso. Faça amizade sim, não se esconda, e a gente acaba perdendo as oportunidades da vida, a gente não é feliz. Quantas pessoas hoje não estão mais aqui que enterraram com você, que enterraram com elas os seus talentos, os seus sonhos, os seus projetos, porque não tiveram coragem de se expor, preferiram se esconder. Então não tenha vergonha, não tenha vergonha, se exponha, seja você. Vai viver a vida que você quer viver. Para de ficar ligando para opiniões das pessoas. Você não deve nada para ninguém. Então, a partir do momento que você entendeu isso, você vai viver a sua vida livre, leve e solta. E eu demorei muito tempo para descobrir isso. E eu espero de coração que vocês analisam, que vocês vejam esse vídeo e que de alguma forma faça aí uma transformação na sua vida, que você seja livre, livre para viver quem você é. E se você chegou até o final desse vídeo, comente aqui para mim nos comentários, nem que seja com um emoji, para que o YouTube entenda que esse vídeo foi relevante e entregue para mais pessoas, para as pessoas certas que precisam ouvir isso. E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau!